Vindo, por gentileza. Que Deus o abençoe. Obrigado, pastor. A paz do Senhor para todos os irmãos nesta manhã, amém? Amém. Glória a Deus, estou feliz de estar na casa do Senhor com vocês nesta manhã. Faz algumas semanas eu estive aqui também numa sexta-feira e tivemos um tempo muito especial na presença de Deus. Obrigado, eu agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade, também ao pastor Maurício pelo convite. E quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. E vamos ler somente um versículo. Você pode permanecer em pé e depois da leitura vocês podem tomar o lugar de vocês. Mateus, capítulo 11. E vamos ler somente o versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tome o seu lugar, por favor. Nessa manhã, a palavra que vou estar ministrando tem por título Permanecendo no Reino. Permanecendo no Reino. A palavra de Deus diz aqui: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam deles. Eu prego bastante espanhol também. O Senhor me deu a oportunidade de pastorear uma igreja em espanhol, e o versículo em espanhol está bem bonito também. Em português está lindo, mas eu quero ler em espanhol para que você também tenha uma ideia. Diz assim: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatam. Parece que é mais forte, né? Parece que o hispano assim, é mais brabo assim, que o brasileiro, assim, pelo menos a versão está mais forte assim. Mas é interessante porque isso nos mostra sobre a necessidade de nós lutarmos para permanecer no reino de Deus. A expressão o reino dos céus aparece no livro de Mateus 33 vezes, porque Mateus é o livro que fala sobre o reino de Deus, os evangelhos todos, mas em Mateus, mais especificamente, você vai ver essa palavra, essa expressão, o reino dos céus, 33 vezes. O reino dos céus, ou o reino de Deus, na pregação de Jesus, como se relata nos evangelhos, é o reino que Deus realiza por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, o estabelecimento do governo de Deus nos corações e na vida do seu povo. O reino de Deus significa o governo do Senhor e a vitória sobre todas as forças do mal e a eliminação do mundo de todas as consequências do pecado. É interessante que o judeu esperava que o reino de Deus fosse trazido de uma forma literal quando Jesus veio. Mas Jesus não veio naquele então para estabelecer o reino de Deus de uma forma política. Obviamente nós sabemos que no milênio o reino de Deus vai ser estabelecido de uma forma política, mas quando Jesus veio, ele veio para estabelecer o reino de Deus na vida e nos corações do seu povo. Isso que nós estamos vivendo hoje, nós, pela graça e misericórdia de Deus, somos partes do reino de Deus. Isso foi o trabalho que Jesus fez, desde quando ele chegou nesta terra, até a sua morte e ressurreição. Então, a Bíblia diz que desde os dias de João Batista foi o precursor, ou seja, o anunciador de Jesus. Não sei se você sabia, mas João Batista nasceu aproximadamente 6 meses antes de Jesus. E ele foi aquele que ele introduziu a Jesus, ele pregou a respeito de Jesus no momento antes que Jesus começasse o seu ministério. E então desde os tempos, desde os dias de João Batista, acontece um turning point na atmosfera
espiritual da humanidade. Ou seja, desde os dias de João Batista começa um momento crucial, uma mudança na atmosfera espiritual da humanidade. Algo aconteceu desde quando Jesus começou o seu ministério aqui nessa terra. João Batista pregava dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus se há achegado a vós. Essa foi a pregação de João Batista. E Jesus também, quando começou o seu ministério, nós vamos ver no livro de Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus antes, no capítulo 4, ele foi ao deserto. A Bíblia diz que ele foi ao deserto e passou 40 dias jejuando, e você conhece a história. No final dos 40 dias, ele foi tentado pelo inimigo, por Satanás, e venceu a tentação. E fala no versículo 17 do livro de Mateus capítulo 4, que Jesus começa o seu ministério de uma forma, formalmente, diz a palavra de Deus que Jesus começou o seu ministério pregando da mesma forma também: arrependei-vos, porque os é chegado o reino de Deus. E algo poderoso acontece na atmosfera espiritual desde esse momento. A Bíblia fala: desde os dias de João Batista até agora. Até agora. O que foi que aconteceu então, desde os dias de João Batista até agora? O reino de Deus começa a ser estabelecido sobre a terra, mas ao mesmo tempo também o reino das trevas se levanta para tentar deter o reino de Deus. E desde esse tempo, é isso que estamos vivendo. O reino de Deus é estabelecido na terra. O reino das trevas tenta deter o reino de Deus, mas nós sabemos que sempre o reino das trevas é derrotado pelo reino de Deus. Então existe uma agitação no mundo espiritual. E a Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 11, versículo 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Assim diz a minha versão em português. Eu gosto muito de uma das versões em espanhol, a versão nova, versão internacional em espanhol, e fala dessa forma: desde os dias de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avançando contra vento e maré. Se nós vamos traduzir isso para o português, desde os dias de João Batista, o reino de Deus continua avançando de vento em popa. Por quê? Porque existem os ventos contra o reino de Deus, que é o reino das trevas, mas a Bíblia diz que desde aqueles dias o reino de Deus continua avançando. E eu quero lembrar você nessa manhã: nós fazemos parte desse reino eterno, que é o reino de Deus. Nós fazemos parte desse reino poderoso, que é o reino do Senhor. Então você tenha a certeza que você é vitorioso, não por causa de você mesmo, mas porque você pertence ao reino vitorioso, que é o reino de Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus continua avançando de vento em popa. O reino de Deus vai sempre avançando. Sabe por quê? Porque o reino é de Deus e foi estabelecido pelo seu Filho Jesus Cristo. E por isso o reino de Deus não pode perder. Por isso o reino de Deus não pode e não vai fracassar. Deus não vai permitir fracassar aquilo que foi estabelecido por Ele e pelo seu Filho Jesus Cristo. E eu me alegro em fazer parte do reino de Deus. Eu me alegro em ser um súdito no reino do nosso Senhor. Não precisamos ter uma posição muito alta, mas contanto que estejamos dentro do reino de Deus, nós somos vitoriosos. Contanto que estamos dentro do reino de Deus, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E o tema dessa mensagem é permanecendo no reino. O que Deus colocou no meu coração é que essa mensagem traga em você uma força, uma motivação para você não sair do reino de Deus. Permaneça no reino de Deus. Porque às vezes as pessoas têm derrota, não por causa do reino de Deus, porque saíram daquele lugar onde Deus as colocou, que é o reino de Deus.
E eu quero falar sobre duas características do reino de Deus nessa manhã. A primeira característica do reino de Deus é que o reino de Deus é para todos, independentemente da sua personalidade. O reino de Deus é para todos, independentemente da sua personalidade. É interessante porque a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Em espanhol eu já falei que diz que o reino de Deus é tomado pelos violentos. Então a Bíblia diz que nós temos que ser violentos. Obviamente não é uma violência física, não é que você vai ser bruto com as pessoas, mas é uma violência espiritual. Então o reino de Deus é para os violentos, mas também o mesmo reino de Deus é para os pobres de espírito. Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que lindo, né? Que o reino de Deus é para os violentos, para os lutadores, para os valentes, mas ao mesmo tempo também o reino de Deus é para aquele que reconhece: Senhor, sem ti eu não sou nada, Senhor, segura minha mão, Senhor, me ajude, esteja comigo. Os pobres de espírito, a Bíblia diz que o reino de Deus pertence a eles também. Então, o que quer dizer isso? Então quer dizer que precisamos uma dedicação valente para ser parte do reino de Deus. Sabe, irmãos, é luta para que você permaneça no reino de Deus. Quando você se dispõe a construir algo para a glória de Deus e para o reino de Deus, os inimigos se levantam. Ou você acha que foi fácil vocês chegarem aqui onde vocês estão hoje? Eu estava pensando, pastor Maurício, que bênção, a igreja Strong Tower tem uma terra, um pedaço de terra aqui nesta cidade que pertencem a vocês, que pertencem a eles. Sabe isso que quer dizer? Não vai chegar o landlord e falar: olha, eu vou aumentar o aluguel de vocês, então vocês vão ter que sair. Negativo, vocês são donos desta terra, isso é uma bênção para o reino de Deus. Agora, isso não é fácil. Eu não estava, nem estou assim envolvido nos detalhes, mas eu sei que quando nós nos levantamos para fazer algo para o reino de Deus, se levantam também os reinos das trevas. Então nós temos que ter uma dedicação valente para fazer parte do reino de Deus. E ao mesmo tempo, também nós precisamos da mansidão que encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa mansidão, ela inclui uma obediência ousada, mas também uma obediência agressiva. Então o reino de Deus é para os valentes, mas também o reino de Deus é para os pobres de espíritos, para os mansos. E é interessante que entre os discípulos de Jesus tem esses dois tipos de pessoa. Tinha Pedro, o impulsivo, né? Pedro é aquele que: Senhor, se eres tu, me manda caminhar sobre as águas, então vem, Pedro. E Pedro, de todos os discípulos, aí Pedro foi o único que começou a caminhar sobre as águas. Impulsivo, Pedro. Quando foram prender a Jesus, Pedro pegou a espada e já cortou a orelha de Malco, aquele servo do sumo sacerdote. Impulsivo, Pedro. E no mesmo grupo de discípulos de Jesus, tinham discípulos amorosos como João. João era love, né? Ele gostava e se deitava no peito de Jesus, ele desfrutava de Jesus. João era o discípulo amado, era o apóstolo do amor. Então no reino de Deus, irmãos, tem lugar para todos nós. Pastor, não sou daquela pessoa agressiva, não sou aquela pessoa que vai para frente com tudo, eu sou uma pessoa mais tranquila. Tem lugar para você no reino de Deus. Teve lugar para João, tem lugar para você. Não, pastor, eu sou muito esquentado, não sei se Deus vai me receber no seu reino. Tem lugar para você no reino de Deus. O meu pastor lá da Califórnia, eu estive lá 15 anos, ele conta uma história quando ele era novo convertido. Ele era muito agitado assim, ele era novo convertido, você sabe, né? O novo convertido assim tem muita carne ainda, né? Qualquer coisa agita a pessoa. E eles falaram que um dia eles estavam indo alugar um ônibus. Ele era novo convertido, um jovenzinho, e alugaram um ônibus e levaram a banda da igreja, lá nos anos 70, aquela tuba, né? Tinha tuba, tinha trombone, tinha saxofone, todo aquele bumbo, aquele negócio todo. Alugaram um ônibus e aí foram para o batismo. Aí o que aconteceu? O pessoal do mundo começou a jogar pedra no ônibus.
Começou a jogar pedra. E esse irmão novo convertido não aguentou. Falou, não aguento. Não vou jogar pedra na igreja. Ele agitou os irmãos da banda. Os irmãos da banda saíram com tuba, com trombone, com bumbo. E foram para cima do pessoal que está jogando pedra. Foi uma briga horrível. E ele se sentiu tão mal depois. O pastor teve que disciplinar ele. Ele disse, pastor, eu não dou certo para ser crente. Não, meu filho, fica calmo. Tem lugar para você no reino de Deus. Porque essa mesma energia que ele tinha, ele agora podia usar, não para brigar no lado físico, no ambiente físico, mas para pelejar no ambiente espiritual e vencer. Então no reino de Deus tem lugar para todos, independentemente da sua personalidade. Tem uns que são agitados, tem uns que são bem tranquilo, melancólico, outros que ficam bravos com o inimigo e ficam fazendo guerra espiritual, outro fica chorando nos pés de Jesus. Tem lugar para todos no reino de Deus. Eu não sei como você tem se sentido com relação a isso, mas eu quero dizer, Deus tem um plano específico para a sua vida, de acordo com a sua personalidade. E no momento que você se encaixa isso no reino de Deus, Deus vai usar a sua vida. Então a primeira observação, a primeira característica do reino de Deus é que o reino de Deus é para todos. Quantos podem dizer glória a Deus? A segunda característica do reino de Deus é que o reino de Deus é para aqueles que o valorizam. Você tem que valorizar o reino de Deus para você permanecer no reino de Deus. A Bíblia fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem uma versão inglesa, Amplified Bible, a versão amplificada em inglês diz assim, que o reino de Deus é praticamente a mesma coisa que diz, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, aí abre uma chave e diz, como um prêmio precioso. Diz que essas pessoas se apoderam do reino de Deus como um prêmio precioso. O reino de Deus tem que ser no nosso coração um prêmio precioso. Sabe por quê? Porque você só luta por aquilo que você valoriza. Você só se esforça em ter aquilo que tem valor para você. E se o reino de Deus não tem valor no coração de uma pessoa, essa pessoa não vai se esforçar para permanecer no reino de Deus. Mas se o reino de Deus tem valor no coração de uma pessoa, essa pessoa vai dizer, eu posso cair, mas eu vou me levantar, eu vou sacudir a poeira, mas eu vou continuar firme nos caminhos do Senhor, no reino de Deus, eu vou continuar a meta, como disse o apóstolo Paulo, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, eu não sei as experiências ruins que você teve na sua vida, mas eu quero dizer para você, que Deus é um Deus também do presente, e é um Deus do futuro. Deus tem algo lá na frente para a sua vida, e você só vai alcançar se você seguir firme nos caminhos do Senhor. Paulo disse, eu me esqueço as coisas que para trás ficam, e eu prossigo a meta, ao prêmio do supremo chamamento do Senhor Jesus Cristo. Então o reino de Deus tem que ser para nós um prêmio precioso. E como você vai demonstrar isso na sua vida? Você vai demonstrar isso na sua vida da maneira que você trata as coisas de Deus. Se para você vir à casa do Senhor é algo importante, é algo especial, você tem o reino de Deus no seu coração. Você valoriza o reino de Deus no seu coração. Mas se para você vir na casa de Deus está na última coisa da lista, pastor, se eu não tiver nada para fazer, eu vou para a igreja, como se todo mundo que viesse para a igreja fosse pessoa que não tivesse nada para fazer, não é verdade? Desocupado. Pastor, se não tiver nada para fazer, domingo eu vou. Pastor, se ninguém vier me visitar, eu vou. Se a minha prima não chegar lá de Miami para me visitar aqui, eu vou. Se está acontecendo alguma coisa dessa com vocês, é pura coincidência. Mas pessoas que dizem, se ninguém me visita no domingo, eu vou. Se eu não tenho nenhuma saída para fazer, eu vou. Se não chover, eu vou para a igreja. Para eles, o reino de Deus está no último da lista. Mas o reino de Deus, para nós, tem que ser um prêmio precioso. O reino de Deus é para aqueles que o valorizam. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, haviam 2 ladrões do seu lado, 2 malfeitores do seu lado. E um teve uma atitude diferente do outro. Um não valorizou o reino de Deus. Ele criticou a Jesus e murmurou.
Se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz e salva-te a ti mesmo e salva a nós também. E o outro falou, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós fizemos mal, nós roubamos, nós fizemos delitos para estar aqui, mas este nada fez para que esteja aí. E ele olha para Jesus e disse, Jesus, Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem possivelmente não conhecia nada de teologia. Aquele homem não sabia, acredito que não sabia nada das coisas da Bíblia, ele estava ocupado em outras coisas. Mas esse homem, no último segundo da sua vida, ele valorizou o reino de Deus no seu coração. E Jesus olha para ele e diz, de certo eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você valoriza o reino de Deus, você vai ser recompensado por isso. O reino de Deus é para aqueles que o valorizam. Agora, essa mensagem diz permanecendo no reino de Deus. E o Senhor me deu 3 coisas de acordo com a sua palavra, que nós devemos fazer, que nos ajudarão a permanecer no reino de Deus. Quantos querem permanecer no reino de Deus? Diga amém. Então vamos aprender essas 3 coisas. A primeira coisa que nós devemos fazer para permanecer no reino de Deus é arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque o reino de Deus os há achegado. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou até vocês. Então a primeira coisa que nos ajudarão a permanecer no reino de Deus é o arrependimento. Jesus falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é arrepender? Não é simplesmente um sentimento de se sentir mal. Claro, você tem que se sentir mal pelo mal que você faz. Eu tenho que me sentir mal pelo mal que eu faço, mas arrepender é mais do que isso. Arrepender-se é mudar o nosso ser interior. Arrepender é mudar a forma de pensar. Arrepender é viver a vida de uma maneira que demonstre que realmente estamos arrependidos. Arrepender é buscar o propósito de Deus para as nossas vidas. No original, arrepender quer dizer uma mudança de direção. Metanoia, como metamorfose, você está em uma direção, mas você se arrepende, essa direção não é a correta. Essa é a direção correta, você começa a caminhar na direção correta. Se você quer permanecer no reino de Deus, nós temos que nos arrepender, amém? Nos arrepender para entrar no reino de Deus e nos arrepender para permanecer no reino de Deus. Uma coisa é você tentar justificar as suas falhas, os seus pecados. Não, mas eu fiz isso por causa que tal pessoa fez isso comigo. Deus não quer justificativas, Deus quer arrependimento. A Bíblia fala que aquela pessoa que encobre os seus pecados, a Bíblia diz no livro de Provérbios, aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que se arrepende e os deixa alcançará misericórdia. Então arrepender-se é a porta de entrada para entrar no reino de Deus. E para os judeus isso fez uma volta na cabeça deles, porque para os judeus eles criam que automaticamente lhes daria a entrada no reino messiânico. Os judeus pensavam que porque eles eram judeus, automaticamente iam entrar no reino de Jesus. Então esse ensino que Jesus veio dizendo, arrependei-vos porque o reino de Deus os é chegado, isso deu uma volta na cabeça do judeu, porque eles achavam que para entrar no reino de Deus seria automático, mas o ensino que se requeria o arrependimento era difícil deles aceitar. E enquanto qualquer pessoa, não só judeu, qualquer pessoa não entende que para eu entrar no reino de Deus eu tenho que me arrepender, essa pessoa não consegue entrar no reino de Deus. A boa notícia é que no momento que nós nos arrependemos e entramos no reino de Deus, tudo que ficou para trás, ficou para trás. Deus se esquece dos seus pecados. Seus pecados ficam jogados no fundo do mar do esquecimento. Deus não vai estar jogando na sua cara, olha quem tu era e quem você é agora. Não. Deus vai te receber como filho. E nós entramos no reino de Deus livres para ser o que Deus quer
que nós sejamos. A primeira coisa que nos ajudará a permanecer no reino de Deus é o arrependimento. Diga comigo, arrependimento. A segunda coisa que vai nos ajudar a permanecer no reino de Deus é o esforço. Repita comigo, esforço. A Bíblia fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Sabe, irmãos, não é o esforço que vai nos fazer ser salvo. Quem nos faz ser salvo é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Você creu no Senhor Jesus Cristo, você já recebeu a sua salvação. Mas o esforço nos ajuda a permanecer no reino de Deus. Jesus falou no livro de Lucas capítulo 13, versículo 24, esforçai-vos, ou porfiai, diz, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Põe atenção nessa primeira frase que diz, porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar, sabe o que é? É lutar, é se esforçar, é dizer, eu não vou desistir, eu não vou me render, não importa o que aconteceu comigo, não importa as lutas que eu tive, quem sabe na minha família, quem sabe nas minhas finanças, quem sabe ainda mesmo na minha vida espiritual, mas eu vou me levantar e eu vou me segurar de Jesus e eu vou porfiar, eu vou me esforçar para seguir e para permanecer no reino de Deus. Porfiai por entrar pela porta estreita. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14. Lucas capítulo 14. E vamos acompanhar desde o versículo 16 até o versículo 24. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 16 a 24. Para que nós permaneçamos no reino de Deus, temos que nos esforçar. Lucas capítulo 14, versículo 16 em diante diz, ele porém respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Não sei se isso já aconteceu com você, você prepara uma festa, você paga a decoração, você encomenda o bolo, você faz uma coisa bem bonita, aluga um lugar e começa a convidar as pessoas, não posso ir na festa, por isso começam a dar desculpas. E é isso que Jesus está contando essa história, mas olha só o que diz no versículo, a partir do versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Vamos abrir para todo mundo aqui a festa. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Primeiramente, o Senhor convida aquelas pessoas mais ilustres, os seus amigos, possivelmente os seus familiares. Olha, cada um veio com uma desculpa, não honraram o convite. Depois ele fala, olha, abre para todos, sai pela rua, pega aí qualquer pessoa, contanto que esteja respirando, esteja viva, traz aqui para dentro. E o servo falou, olha, já fiz isso, mas ainda tem lugar na festa. Ele falou, então o que você tem que fazer agora? Obriga a todos a entrar. Força-los a entrar. E aqui me dá 3 classes de pessoas que vemos nesse texto com relação ao reino de Deus. O primeiro grupo de pessoas
são aqueles que tinham tudo para entrar e não entraram. Sabe, tem pessoas que têm tudo para ser salvos. Tem tudo para entrar no reino de Deus. O pai é crente, o avô é crente, o bisavô era crente, a mãe é crente, todo mundo é crente. Tem nome na Bíblia, o nome dele é nome bíblico. Se duvidar, até o cachorro da pessoa é crente. Tem tudo para entrar no reino de Deus, mas não vai entrar, porque tem o seu nome escrito na Bíblia, mas não tem o seu nome escrito no livro da vida. E é sério isso, né? Nós não podemos desperdiçar as oportunidades de entrar no reino de Deus. Aqueles que tinham tudo para entrar e não entraram. O segundo grupo eram aqueles que eram os menos prováveis para entrar, mas entraram. Traz os coxos, traz os aleijados, traz todo mundo que estiver na rua aí, traz aquele que não tinha, como o ladrão da cruz. Aquele ali ficou muito perto de ir para o inferno, mas não foi, por causa que se arrependeu no último momento da sua vida. Então tem pessoas que não têm muito, são os menos prováveis para entrar, mas entrarão no reino de Deus. Eu já escutei pregações dizendo que nós vamos ter muitas surpresas no céu, né? Pessoas que nós tínhamos certeza que estaremos lá, vamos buscar e não vamos encontrar. Outra surpresa vai ser pessoas que nós tínhamos certeza que não ia estar no céu. O que você está fazendo aqui, rapaz? O mesmo que você, o mesmo que salvou você, foi o mesmo que salvou a mim. E outra surpresa vamos ter é que nós vamos estar no reino dos céus. Pela misericórdia, pela graça. E vamos dizer, valeu a pena lutar. Não fui perfeito, mas fui lavado e comprado pelo sangue de Jesus e não deixei as coisas de Deus. Esse era o segundo grupo, aqueles menos prováveis para entrar, mas entraram. E o terceiro grupo que nós vemos nesse texto é aqueles que insistiam para os outros entrar. Olha só como é forte a palavra, diz assim: e obriga a todos para entrar, para que fique cheia a minha casa. Às vezes nós não entendemos, às vezes até eu não entendo muito. Tem um chamado para vir ao altar, um chamado para aceitar a Jesus. Isso acontece muito no Brasil, né? Uma pessoa fica lá no pé da outra: vamos lá na frente, rapaz, vamos aceitar Jesus como Salvador. Não, agora não estou preparado. Não, vamos. E a pessoa já fica, meu Deus, já fica suando, meu Deus, está chamando a atenção aqui de todo mundo para a pessoa. Uma vez eu estava num culto aqui mesmo nos Estados Unidos, e aí o pastor pegou um ali, meu irmão, e falou: você vem se reconciliar. Não vou, pastor. Vem, rapaz, vem aqui para frente se reconciliar. Não vou, eu estou bem aqui. Não, olha. E eu fiquei, Jesus, eu estou quase para ir no lugar do irmão, para o negócio que está ficando. E às vezes nós não entendemos porque pessoas praticamente forçam a entrar, porque o Senhor falou aqui, olha, obriga eles a entrar. Ou seja, em outras palavras, claro, você não vai colocar uma arma na cabeça da pessoa, vai obrigar, mas você faça tudo o que for necessário para salvar essa alma, para que a casa do Senhor seja cheia, para que o reino de Deus tenha uma alma mais ganhada por você. É aqueles que insistem para que os outros entrem. Na nossa igreja tem uma irmã, a irmã Lineck, ela trabalha no Walmart. Não sei como essa irmã não foi despedida ainda, porque, meu Deus, ela trabalha no Customer Service. E ela resolve o problema do povo, mas evangeliza. Está aqui, ó. Já acabou os cartões da igreja de convite já. Essa irmã deu tanto cartão, e parece que a pessoa me chama e tudo, sabe? E eu fico pensando, deixa ela fazer a obra do Senhor. Depois que você lê esse versículo, fala, uau, o Senhor disse, obriga-los a entrar. Faz tudo o que for preciso para que eles entrem, para que não seja por causa de você ou do que você não fez, que eles não vão para o céu. Então o reino de Deus, irmãos, é para aqueles que se esforçam. Primeiramente, para que nós permaneçamos no reino de Deus, deve ter arrependimento à porta de entrada. Número 2, esforço. Não é o esforço que nos salva, é a fé em Jesus, mas o esforço nos ajuda a permanecer no reino de Deus. E número 3, a terceira coisa que nos ajuda a permanecer no reino de Deus é a perseverança. Mateus capítulo 11, versículo 12, diz, e eu vou repetir aqui. Tinha desmarcado aqui da minha Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo
12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem uma versão que fala assim: e os que se esforçam conseguem se segurar a ele. Aqui está falando de perseverança. Para que nós permaneçamos no reino de Deus, temos que ser perseverantes. O reino de Deus é para aqueles que perseveram. Não é para os que começam, porque nem todos que começam terminam, mas o reino de Deus é para aqueles que começam e permanecem e vão até o final. O que é perseverar? Perseverar é manter-se constante naquilo que você começou. Manter-se constante. Vão haver dificuldades no meio do caminho, vão haver lutas na sua vida, vão haver lutas na sua mente, mas você tem que perseverar no reino de Deus. Jesus estava falando no capítulo de São Mateus, capítulo 24, Jesus estava falando sobre os sinais do fim, estava falando como vai ser nos últimos dias, e aí no capítulo 24 de Mateus, capítulo 13, Jesus fala: mas aquele que perseverar até o final, este será salvo. Ou seja, as coisas vão se colocar difíceis. Nós já começamos a ver borbulhando as coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Nós mesmos agora, essa semana, pela graça de Deus, vamos ir um grupo da nossa igreja para Nicarágua. E eu peço a oração dos irmãos. Nicarágua começou uma perseguição muito forte contra os cristãos, especialmente agora contra os católicos. Mas o pastor, o missionário que nós ajudamos lá já falou: pastores estão pedindo os reportes financeiros da igreja, o governo quer saber de tudo. Se está borbulhando uma perseguição na igreja. Mas na verdade, em muitos lugares já está tendo perseguição. Nós sabemos que estamos chegando nos últimos dias, mas nós não devemos temer, porque maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Mas se tem algo que você não pode se esquecer, é de perseverar. Jesus falou: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não precisa ser perfeito para entrar no reino dos céus, porque ninguém poderia entrar então. Mas o que precisamos ser perseverantes para entrar no reino de Deus. Então eu quero dizer para você nessa manhã, já estou terminando: valorize o reino de Deus. Não tenha o reino de Deus como a última coisa na sua lista, porque você não quer estar no último lugar na lista do Senhor também. Valorize o reino de Deus. Valorize as coisas de Deus. Valorize isso aqui, irmãos. A casa de Deus. Que gostoso estar na casa de Deus. Nessa manhã eu estava agradecendo a Deus: Senhor, obrigado, porque hoje vai ser dupla bênção. Vou estar no culto de manhã e vou estar no culto à noite. Amém? Às vezes a minha esposa quer até o terceiro culto aí. A família dela, a minha esposa de uma família gosta de estar em culto. Meu Deus do céu, eu nunca vi uma família para gostar, e fica procurando aí nos Instagram, nos stories, onde vai ter um culto perto aqui, porque eu quero ir para o culto. E eu estava agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu vou em 2 cultos, Senhor. Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de te servir. Nós temos que valorizar o reino de Deus, irmãos. Sinta-se agradecido por fazer parte do reino. Quem sou eu e quem é você para estar no reino de Deus? Mas eu brinco com a minha esposa, lá de Santarém, Pará, no interior do Brasil, no bairro da Liberdade, na rua Sofia Imbiriba. Antes era Beco Sofia Imbiriba, até que levantaram agora o nome para a rua, né? Quem somos nós? E agora pregando a palavra de Deus, servindo ao Senhor, vindo à casa de Deus. Irmão, não sei de onde Deus trouxe você, mas sinta-se agradecido por estar hoje aqui nesse lugar. Eu não sei de qual enfermidade Deus te curou, pois pode até mesmo ser uma enfermidade incurável. Deus te curou, não para você estar fazendo outras coisas, mas para você cumprir o seu propósito no reino de Deus. Sinta-se agradecido por fazer parte do reino de Deus, e se esforce para permanecer no reino de Deus. Às vezes vai ser difícil, às vezes você vai ter que dar o braço a torcer, às vezes você vai ter que se humilhar para pedir desculpa daquele irmão que até mesmo ele fez mal para você, e você vai ter que pedir perdão para ele. Mas o que seja que você precisar fazer, faça para permanecer no reino de Deus.
desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Eu quero pedir que você se coloque de pé, por favor. Eu quero orar por você. Que o Senhor nos ajude essa palavra a ficar no nosso coração. E no momento que você pensar em desistir, você vai lembrar, não, eu tenho que me segurar no reino de Deus. Porque é um reino que sigue avançando de vento em polpa. E eu quero estar aonde Deus está. Eu quero estar no time vencedor. Amém? O meu sogro já está com o Senhor Jesus, mas quando perguntavam para ele, qual é o seu time? Ele era paulista, né? Ele não dizia Corinthians, não dizia assim, meu time é o time de Jesus Cristo, porque esse nunca perdeu uma batalha. Ai, santo, meu Deus do céu. Porque os outros perdem, né, pastor? Mas o time de Jesus sigue avançando de vento em polpa. E o time de Jesus é o reino de Deus. Se você está feliz por fazer parte do reino de Deus, diga glória a Deus e aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor nos ajude a permanecer no reino de Deus. Pai querido, nessa manhã, Pai, nós nos achegamos à Tua presença, Senhor. Nós reconhecemos que somos imperfeitos, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que não somos merecedor, Senhor, dessa salvação tão maravilhosa que o Senhor nos deu, mas é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, é pelo Teu amor, Senhor. Quem somos nós outros, Senhor? Quem somos nós para que o Senhor nos olhasse com Teu olhar de amor e de misericórdia, Senhor? Mas te damos graças nessa manhã, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor nos colocou no Teu reino, Senhor. Nessa manhã, Pai, a nossa oração também é, Senhor, para que o Senhor nos ajude a permanecer nesse reino tão tremendo, tão poderoso, vitorioso. Nós queremos estar do Teu lado, Senhor. Às vezes nós pedimos, Senhor, esteja do meu lado, Senhor, mas muitas vezes o que nós precisamos fazer é que nós estejamos do Teu lado, Senhor. Senhor, se é alguém aqui que está, Senhor, com o seu caminhar cristão fraco, Senhor, que está, Senhor, entre dois pensamentos, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor firme essa pessoa nos Teus caminhos, Senhor. Nessa manhã lutamos por esta alma, Senhor. Nessa manhã te pedimos, fortalece essa pessoa, Senhor. E essa, Senhor, era a palavra que ela precisava escutar para tomar a decisão de permanecer no Teu reino, de fazer o que for necessário para permanecer na Tua presença, Senhor. Senhor, te pedimos, Senhor, nos ajuda a estar firmes nos Teus caminhos, no Teu reino, para a glória e honra do Teu nome, e que essa palavra fique guardada no nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Quero pedir que todos fechem os seus olhos, por favor, e baixem a sua cabeça. Não gostaria de terminar sem antes fazer essa pergunta. Todos com os olhos fechados e a cabeça baixa, por favor. Se tem alguém aqui nesta manhã que você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou quer se reconciliar com Deus, se tem alguém aqui nesta manhã, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos, por favor. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Quantos já entregaram a sua vida a Jesus? Levante sua mão e diga glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe vocês. Pastor Maurício, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe.